Na primeira estrofe, ele vem mostrar que Deus, o próprio Cristo, se fez homem. No segundo, ele disse que ele nos amou, deu a vida por nós, e aí ele se tornou o Espírito. E esse Espírito é que nos supre. Esse Espírito que nos alimenta, nos fortalece, para gente continuar essa carreira. Então, irmãos, a gente tem que, na verdade, ter esse sentimento de gratidão e de alegria. Porque para continuar nessa carreira, não depende de mim, nem depende de você. Depende do Senhor. Ele deve sempre buscar forças dele. Sempre conseguindo perseverar. Nunca desistir, mas sempre perseverar. Depende do Senhor essa vida, esse suprimento para vencer e perseverar. Amém, irmãos. Louvado seja o Senhor. Irmãos, do hino S6, ele faz uma alusão a essa reunião tão solene. E fala assim: reunidos aqui, o pão partimos, tomamos o cálice para lembrar a morte que trouxe a vida abundante. E eis a igreja a cantar que Cristo é o Senhor, que Cristo, o Senhor, voltará. Nessa reunião, irmãos, tanto lembramos do que o Senhor fez, como também anunciamos que Ele está para voltar. Essa reunião é daqueles que têm esperança, que Cristo, o Senhor, voltará. Vamos desfrutar do hino S6. Irmãos, ontem a gente até compartilhou que essa reunião, ela está associada àquele versículo que fala que o Senhor, Ele desfruta do fruto do seu penoso trabalho. Eu queria convidar os irmãos para a gente ir de pé, desfrutar da primeira estrofe. Cheio de realidade, da realidade dessa obra. Que porque o Senhor realizou a sua obra, Ele está hoje acima de todo o principado, poder e domínio Ele está. É uma forma, irmãos, da gente esmagar a cabeça de Satanás, colocar ele no lugar dele e o Senhor exaltado. Senhor Jesus, acima de todo principado, poder
Amém, irmãos? Já vamos levantando, como diz Joab, vamos fazer exercícios. Vamos nos levantar. E aqui, irmãos, esse último hino, como foi bem lembrado, mostra também a questão da morte do Senhor. Que a gente precisa, de fato, lembrá-la. Lembrar que o Senhor deu a vida por cada um de nós. E aqui diz que a morte trouxe algo esplêndido, algo que nos traz muita alegria. Que diz aqui, a morte que trouxe a vida abundante. Amém, irmãos? Como a gente estava vendo nos hinos anteriores, é essa vida que nos capacita, é essa vida que nos traz vigor para prosseguir nessa carreira, para continuar servindo ao Senhor, até alcançar de fato essa coroa que Ele reservou a cada um de nós. Então, não depende da nossa capacidade humana, depende do Senhor. E é Ele que nós devemos de fato louvar e agradecer, porque é Ele que traz a vida. Ó Senhor Jesus. Então, meus irmãos, vamos ler esse finalzinho aqui, ó. As duas últimas estrofes, que diz assim, ó. Que Cristo é o Senhor. Que Cristo, o Senhor, voltará. Vamos de novo. Que Cristo é o Senhor. Que Cristo, o Senhor, voltará. Então, irmãos, com esse sentimento de alegria, sabendo que o Senhor vai voltar, que a gente vai aqui orar. Chamar Júlio, chamar aqui Josiano, para que possam orar aqui pelo pão. Irmãos, eu não sei assim, eu me arrepio todinho, irmãos. Cristo, Senhor, voltará. Irmãos, sabe qual é a razão de nós estarmos aqui, irmãos? É essa nossa esperança. Que Cristo, Senhor, voltará. Irmãos, a nossa fé está depositada nessa promessa, irmãos. O Senhor, Ele disse que ia preparar-nos lugar. Aí disse assim, eu não vos deixarei órfãos. Aí Ele diz aqui, ó. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Olha só, o Senhor não nos deixou órfãos. O Espírito Santo está dentro de nós para sempre. Ele fala assim, ó. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ó Senhor Jesus, Senhor, é nessa esperança, Senhor, que nós vivemos a nossa vida, Senhor. Ó, na expectativa da Tua volta. Senhor, quanto mais o tempo se aproxima, mais nós estamos vendo os sinais de que a Tua volta está próxima. Ó Senhor Jesus, Senhor, nos ajuda a perseverar, Senhor. Nos ajuda a buscar essa coroa. Senhor, essa coroa já está nos reservada. O Senhor é desejoso em nos dar essa coroa. Ó Senhor Jesus, Senhor, nos ajuda mais, Senhor. Infunde mais da Tua fé em nós, para que nós possamos completar a nossa carreira. Ó Senhor, essa carreira que teve início, Senhor, nesses símbolos. Ó, nesses símbolos que representam a Tua morte. Senhor, um dia o Senhor morreu por cada um de nós. Senhor, o Seu sangue derramado, Senhor, nos deu a redenção. E a água que fluiu do Teu lado, Senhor, gerou vida em cada um de nós. Ó Senhor Jesus, que obra maravilhosa, Senhor. E hoje nós podemos desfrutar dessa obra, Senhor, com total realidade. Ó Senhor Jesus, pois nessa manhã, Senhor, Senhor, vem abençoar este pão, Senhor, que tipifica o Teu corpo. Senhor, esse pão é um pão único, onde estão incluídos todos aqueles que um dia Te confessaram como Senhor e Salvador. Senhor, também abençoa esse cálice, Senhor, para nós o cálice da bênção. Ó Senhor Jesus, o cálice da nova eterna aliança. Senhor Jesus, Senhor, que ao partirmos esse pão, Senhor, nós tenhamos mais e mais realidade, Senhor, da nossa responsabilidade. Ó Senhor Jesus, para com as Tuas coisas, para com Tua vontade, Senhor, para com o Teu querer. Senhor Jesus, Senhor, nos ajuda a perseverar. Senhor, nós queremos ser vencedor e sabemos também que o Senhor quer que nós vençamos. Senhor Jesus. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, essa obra maravilhosa, Senhor Jesus, nosso coração nessa manhã, Senhor, ele é de gratidão, Senhor Jesus,
Muito obrigado, Senhor, porque toda semana, Senhor, o Senhor nos dá a chance de nos lembrar. Senhor Jesus, a morte que trouxe vida abundante. Senhor, e nós como igreja que estamos cantando, Senhor, nós estamos celebrando. Oh, Senhor Jesus, Senhor, que obra maravilhosa. Senhor Jesus, e agora, Senhor, oh, nós te pedimos, Senhor, que esses símbolos, Senhor, não seja mera liturgia. Oh, Senhor Jesus, não seja, Senhor, algo religioso, Senhor, mas a realidade desses símbolos, Ele nos toque, a realidade desses símbolos, Senhor, nos acompanha ao longo de todo o nosso viver. Oh, Senhor Jesus, no sentido, Senhor, oh, de te buscar, no sentido de te amar, Senhor, não por medo, Senhor, não por medo de ir para a grande tribulação, não por medo, Senhor, de perder o reino simplesmente, Senhor Jesus, mas, Senhor, pelo amor, Senhor, por querer estar junto do Senhor, Senhor Jesus, porque é o teu amor que nos constrange, constrange-nos, Senhor, dia após dia, Senhor, a estar buscando o Senhor, a estar na tua presença, Senhor Jesus. Oh, por causa desses símbolos, por causa dessa obra, Senhor, isso precisa nos tocar. Senhor, perdoa-nos, Senhor, se muitas vezes somos insensíveis, Senhor, aquilo que o Senhor fez, ao que essa mesa representa. Oh, Senhor Jesus, mas aqui, Senhor, com o coração arrependido, nos voltamos ao Senhor. Ganha-nos mais, Senhor. Oh, atrai-nos e correremos pós ti, Senhor Jesus. Senhor, de fato, Senhor, oh, abençoa esses símbolos, abençoa este pão, Senhor, que representa o teu corpo, que foi partido na cruz por nós. Senhor Jesus, também, Senhor, abençoa este cálice, que representa o teu sangue, sangue de uma nova e eterna aliança. Senhor Jesus, essa obra maravilhosa, hoje celebramos aqui, oh, Senhor, na esperança de que um dia vamos celebrar com o Senhor. É para isso que vivemos, Senhor. Oh, é por isso que estamos aqui. É por isso que nos reunimos. É por isso que pregamos o Evangelho. É por isso que servimos. Senhor Jesus, é para te dar prazer, Senhor. Prazer ao teu coração. Senhor, para estar com o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Para partir o pão, vamos louvar o hino S74. Só teu amor.
me unir pra sempre, ó Senhor. Por ti hoje quero deixar o que sou, convencido estou que tu és o meu Salvador. A ti me entregar, consagrar meu viver, é o que hoje preciso e o que devo aqui fazer. Foi só teu amor que amou um pecador, que a ti me uniu pra sempre, ó Senhor. Por mim tua vida entregaste, Senhor. Como posso fugir do teu pleno e eterno amor? Constrito a ti, o meu ser se voltou. Quando me perdoaste, minha vida se transformou. Foi só teu amor que amou o pecador, que a ti me uniu pra sempre, ó Senhor. Por mim tua glória deixaste, Senhor. Te entregaste na cruz, resgatou-me teu grande amor. Oh, que salvação triunfante, enfim, e um novo e vivo caminho se abriu a mim. Foi só teu amor que amou um pecador, que a ti me uniu pra sempre, ó Senhor. Por ti hoje quero deixar o que sou, convencido estou que tu és o meu Salvador. A ti me entregar, consagrar meu viver, é o que hoje preciso e o que devo aqui fazer. Foi só teu amor que amou um pecador, que a ti me uniu pra sempre, ó Senhor. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém. Jesus é o Senhor, amém, irmãos? Louvado seja Deus, né, por mais um partir do pão. Sim, ele é muito cheio de realidade, né? Ele diz assim, o que, mais ou menos o que Suene compartilhou ontem, né? Se por mim tua glória deixaste, Senhor. Te entregaste na cruz, resgatou-me teu grande amor. Ó, que salvação! Triunfaste, enfim, e um novo e vivo caminho se abriu para mim. Como o Suene compartilhou ontem, né? Ele tem em nós uma grande expectativa, irmãos.
E Ele jogou todas as suas cartas, né, confiada a nós. Mesmo que eu diga, que eu não tenho jeito, Ele vai dizer, tem jeito. Isso não é bom? A mente às vezes, né, fala que a gente não presta. De novo, milésima vez errando no mesmo ponto que você disse. Começou o ano, esse ano eu não faço mais isso. Estamos acabando, não sei quantos cumpriram isso aí. Mas se for igual a mim, eu acho que eu não sou muito diferente de vocês. Eu estou pedindo de novo, Senhor, me dá mais uma chance. E mesmo assim Ele diz, né, Ele morreu por mim, deixou a glória, se entregou na cruz, que era o meu lugar, era lá, não dele. Mas por amor, né, Ele chegou a se entregar para cada um de nós. Louvado seja o Senhor. Que maravilha estar nessa reunião, sabendo com essa realidade que o Senhor fez tudo isso por amor. A tal ponto que Deus amou o mundo de tal maneira. Não teve comparação de nada, né? Porque se tivesse, ele disse, Deus amou o mundo como fulano de tal ou como alguma coisa, mas não teve. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, né, para morrer no nosso lugar. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Irmãos, hoje nós começamos esse novo volume, já que agora está partido em duas, né? O Alimento Diário, 4 mensagens fora a primeira, conectados com Deus. E agora a gente começa esse novo volume, que certamente os irmãos leram aí, né? E tem o título, que é o título da mensagem de hoje. Essa semana é esse, e a semana que vem também é a parte 2 desse, né? É correr para vencer. Vamos dizer? Correr para vencer. Vamos dizer bem forte. Correr para vencer. Amém? Vamos ler esses versículos aqui. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 23 ao 27. Vamos ficar de pé para a gente ler. Senhor Jesus. Senhor Jesus. 9, 23 ao 27. Vamos ler? Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amém? Pode sentar. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, mais uma vez estarmos aqui. Senhor, queremos reduzir o nosso corpo à escravidão para a obra do Senhor, em prol de tudo aquilo que o Senhor fez por nós, por mim em específico. Senhor Jesus, e assim nós possamos prosseguir essa carreira que nos foi proposta. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que temos, Senhor, de alcançar aqueles que já estão bem pertinho de chegar. Senhor Jesus, há esperança para nós. Louvado seja o teu nome. Abençoa esta palavra. Usa-me, Senhor, como um canal para levar essa tua verdade, as tuas palavras para cada um de nós. Senhor, seja comigo, seja com cada um, Senhor Jesus, e abençoe essa esfera. Em ti esperamos e em ti confiamos. Jesus é o Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Jesus. Irmãos, esse título é muito sugestivo, porque se eu for ler o antônimo, né, dessa frase aí, eu vou me deparar numa questão que essa carreira está proposta e só vai vencer quem corre. Então, precisa de disposição. Então, se
o título é Correr para Vencer, o contrário é, se eu não correr, é certo que eu não vou vencer. Então eu posso esbarrar em mim mesmo. Eu compartilhando ontem nos pequenos grupos, e eu dizia que um dia eu joguei futebol aí, sabe Deus como, mas eu jogava. E eu era bem franzinhozinho, menos do que hoje, né? E meu chute era bola de futebol de salão, e as outras, parece que hoje é mais maneira, né, a bola. E quando eu chutava, a bola ia fraquinha, o goleiro pegava assim. E tinha hora que eu chegava de frente para o gol e preferia dar para alguém fazer do que eu fazer o gol. E nessa tentativa de dar para outra, às vezes o adversário tomava essa bola e tirava. Aí o técnico dizia, mas por que você não chutou? Eu disse, porque eu não sabia se eu fazia o gol. Eu pergunto, qual era a probabilidade de eu fazer o gol? A mínima que fosse, tinha probabilidade. Mas eu mesmo decidi não chutar, eu mesmo defini não fazer nada. Então é isso que eu quero mostrar. Se eu não correr, eu não venço. Eu preciso, no mínimo, ter um mínimo de probabilidade, de confiança que eu preciso chutar. Se isso não acontecer, então eu mesmo, é como se assim, eu vou orar ou não? Será que funciona? Se você não orar, não funciona, pode ter certeza. Mas se orar, grande chance tem de funcionar. Eu digo 100% de chance, se você crer. Então isso depende só de mim. Então, de fato, esse título, podia até acabar a mensagem, era isso que eu queria dizer. É correr para vencer. Mas se eu não correr, eu não venço, eu preciso é correr. Por isso que Paulo diz assim, nesse versículo que a gente acaba de orar a ler, né? Capítulo 9, o versículo do esmurrar o corpo, qual foi? O 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, será que eu penso assim? O senhor compartilhou ontem. Será que vale a pena eu vir à reunião no domingo? Não é melhor eu dormir mais um pouquinho? É o único dia que eu tenho, que posso estender mais um pouco. Será que eu vou ganhar alguma coisa? Se você decidir ficar em casa, com certeza, você definiu a sua escolha foi definida. Você não vai ganhar nada. Mas se você vir para a reunião, eu tenho certeza, se não ganhar tudo, ganha quase tudo. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela não volta vazia. Isso não é só para incrédulo, não, isso também vale para nós. Então, uma vez que a gente decide vir, é uma certeza que a gente vai ganhar. E Deus, nessa porção, Ele quer atitude nossa, esmurrar o corpo, é justamente dizer que Ele ofereceu o corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas será que eu pregar para aquela pessoa, ela nem quer ouvir o Evangelho? Vale a pena? Eu já disse isso aqui algumas vezes. E eu não preguei, porque eu via que ela nessa aí não quer nada não. Depois a pessoa chegando, né? Correndo, ei, irmão, eu creio no Senhor. Foi uma facada em mim, porque eu disse, poxa, olha, e eu não preguei, eu esperei que o outro fizesse, né? Porque eu considerei que ela não tinha jeito. Irmãos, não faça isso. Ao vir à reunião, mesmo ainda não querendo, cansado, você vai ter uma recompensa. Deus vai lhe dar o galardão. Deus vai lhe prover de mais palavra, de mais espírito e mais vida. Por isso que aos que ainda pensam, né, cogitam na mente e não vinham à reunião, tira isso de cena. Quando os irmãos oraram aqui, eu vejo assim, sabe? Nós esmagamos a cabeça de Satanás, irmãos. É como se ele dissesse assim, puxa vida, eles foram, de novo, no domingo, partiu o pão. E a gente faz isso, ó, esmaga a cabeça dele. Ao vir essa reunião apenas. Então, irmão, não vamos deixar que o nosso corpo, a nossa carne, nos limite a fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Agora, esse versículo também diz assim, não como desferindo golpes no ar. E é isso que os irmãos, quando compartilham aqui, antes do partir do pão, o que o Danilo compartilhou, precisa ter uma realidade. A gente está fazendo isso só porque é bom a gente estar junto com os irmãos? Também, mas isso é o mínimo. É porque a gente tem uma realidade, e que foi o que os irmãos compartilharam aqui, o que Danilo compartilhou, é porque o Senhor
voltará. Irmão, qual o motivo da gente estar aqui? Em todas as reuniões, se não fosse o Senhor voltar? Não tinha sentido nenhum. Pode ir embora para casa, não venha mais, se o Senhor não voltasse. Mas porque eu creio que o Senhor vai voltar, eu e você estamos aqui. E assim nós esmagamos a cabeça de Satanás. Não é à toa que o Espírito, né, constrange a Paulo escrever e dizer ali, né, fazer isso até que ele venha. Porque se a gente deixar, irmãos, vai passando, e termina a gente esquecendo. E a gente é constrangido em lembrar, Senhor, foi o Senhor que foi na cruz por mim. Foi o Senhor que morreu em meu lugar. Era eu para estar ali. Mas o Senhor foi no meu lugar. Louvado seja o Senhor. Porque Ele se entregou a cada um de nós. Por nós, né? Porque Ele tem uma grande expectativa em nós. De fato, isso é uma realidade. Senhor Jesus. A palavra de hoje, né, pelo que eu tomei, ela tem um cunho de nos mostrar mais cheio de realidade qual a diferença entre unidade e unanimidade. Primeiro, unidade é questão do Espírito, e isso é bom. Por isso que todos os cristãos, eles se dão bem. Mas quando vem as doutrinas, as práticas, aí tem aquelas divergências. Por quê? Porque aí a unanimidade nem todos têm. Não há unanimidade, e pode ser que entre nós, inclusive sobre isso, alguns não, assim eu não sou muito... Quer questionar alguma coisa, porque na unanimidade é questão de alma, né? De mesma alma, mas unidade é do Espírito. Como essa unidade é do Senhor, e não tem quem vai dividir, independente que eu queira ou não queira, é do Senhor, não há problema. Mas quanto à unanimidade, termos o mesmo pensar, ter a mesma pensamento, né? É diferente, porque cada cabeça, diz o ditado popular, é um mundo, e cada gosto é diferente. O meu gosto é diferente do seu, certamente nem tudo que eu gosto você gosta, e vice-versa, mas isso Deus está fazendo, por meio do Espírito, para que nós pensamos nas mesmas coisas. Essa foi a questão principal e inicial do livro, a carta de Paulo aos Coríntios, quando cada um pensava ser, não, eu prefiro A, eu prefiro B, eu prefiro C, né? E cada um prefere alguma coisa, e isso é alma. Imagina como é difícil, irmãos, você convencer uma pessoa. Creio que você já teve essa experiência. Por mínima que for, vai tentar convencer uma pessoa que ela já tem uma opinião formada. Essa é pior ainda. Aí que você não consegue, irmãos. Mas o Espírito consegue. Porque onde o Espírito entra, se não mudar, é porque o Espírito não entrou. Mas se o Espírito entrar, ele muda. Porque ele me mudou, por que não muda você também? Senhor Jesus, vamos abrir em Atos capítulo 2. A gente vai começar a ver lá algo muito interessante. Atos 2, a partir do 42. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Bem, versículo muito conhecido. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha que interessante aqui, irmãos. Isso aqui é unanimidade? A gente está aqui, né? Perseverando na doutrina dos apóstolos, no que eles nos ensinaram. Isso diz respeito, como o irmão compartilhou no alimento diário, a palavra, ele falou o nome aqui, eu botei até, fundamental, né? Fundamental. É a palavra, é as verdades da Bíblia. Nós estamos aqui apoiados nessas verdades. E que ela não muda, pode passar era, pode passar isso tudo, não muda, é a mesma. É a doutrina dos apóstolos, é a palavra fundamental. Mas tem outros, e diz aqui, e perseverar na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Olha, quando nós decidimos outra coisa, né? É melhor decidir só ou decidir com outros? Porque às vezes eu só vejo de um ângulo, aí o outro, sim, rapaz, aí você se molda, mesmo você não querendo, você olha para o irmão que deu a sugestão, como você via, não era tão assim, aí você, até mesmo, irmão, você pode ou não acatar, e isso já não é mais espírito, isso é alma, já é algo mais
mais inerente a nós, é algo que a gente pode tomar decisão. Então, comunhão, né? Esse no partir do pão e nas orações. Aí é muito subjetivo o espírito, né? Nas orações a gente está orando e sim, amém, está concordando ou não. Mas tudo isso aqui diz respeito, né, ao que a gente pode ver entre os dois parâmetros de unidade e unanimidade. Porque é nessas horas que a gente começa a perceber, rapaz, eu não sou igual a fulano. Eu pensei que ele era tão bonzinho, mas ele tem algumas coisas que... E a gente tem as nossas divergências, mas nem por isso a gente deixa de ter unidade. Os que deixaram de reunir conosco, não saíram porque deixaram de crer. Eu creio, né? Porque se saíram e deixaram de crer, é porque nunca creram. Porque uma vez que crê, ele pode estar aqui onde for, ele crê. Mas quando é por conta de divergências, de serviços, é questão de alma. É questão que a gente é que importa os empecilhos. E por isso que Paulo fala, precisa reduzir o nosso corpo. A gente que serve aqui, vocês sabem justamente, a ideia que a gente tem é que ninguém, absolutamente nenhum serviço, tem apenas um irmão servindo. Mas no mínimo, olha aqui, não tem limite, viu? Mas no mínimo, 2 irmãos. Porque um policia o outro, um corrige o outro. Quando você serve só, aí você faz o que quer. Dá margem de eu fazer erros e dizer, não é assim, porque não tem isso, não. Nós somos guiados pelo Espírito. Aquele que ande, também viva no Espírito. Senhor Jesus. Então, esse versículo aqui, começa dizendo isso, que era o viver deles. No versículo 43, diz assim, e em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédios dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos. Olha aqui a unanimidade, né? E unanimidade. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Unanimidade é ter ânimo, é ter motivação, né? Aí ele diz aqui, eles faziam isso no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, isso é, com simplicidades. Não tinha aqueles que superavam outros, todos eram iguais, todos eram iguais. Apesar de eu estar falando aqui só como porta-voz, sou igual a qualquer um dos irmãos que libera e que estão aqui. Não tem nenhum a mais, outro a menos, não existe isso. Mas Deus usa, como já viu, alguns dons. Então, se essa foi a função, amém. Mas não porque Ele quer aparecer, simplesmente porque é a função desse. Então, quando eles começam a dizer aqui, diariamente perseverava unânime, irmão, precisa perseverança ou não precisa? Porque qualquer entrave que der entre eu e um irmão, e a gente se dividir, então, irmão, não estou perseverando. Eu quero entrar na porta larga, que não tem problema, que eu entro e faço o que eu quiser e não tem ninguém para mandar na minha vida, nem Deus manda. Se você quer esse lugar, aí você pode encontrar, só que não é aqui. Na vida da igreja, a gente é restringidos. Nós somos restringidos a viver em perseverança. Ele diz, é pela perseverança que a gente vai ganhar nossa alma. Então, não há como você ganhar, né? A primeira entrave, você, não quero saber mais desse irmão, não vou nem para perto dele. Mas mesmo sabendo disso, a gente ainda cai, irmão. Porque quando eu sei que o irmão não pensa como eu não tenho mais comunhão com ele, eu vou com o outro. E certamente é aquele que pensa como eu penso, porque aí não vai ter problema. Mas nos serviços a gente vê que nem todos as minhas sugestões são acatadas. Tem outros que têm as sugestões e eu preciso, né, me mudar. Versículo 47 diz assim, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-las o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então, irmãos, isso sabe o que é para nós?
isso é bênção. Como é que Deus acrescenta? Quando há essa unanimidade. Quando isso acontece, Deus acrescenta. E isso não é porque eu fiz, né? Não é pelo meu esforço, é Deus que vai mandando. Quando há unanimidade, irmãos, não tem confusão. Você vê, lá em Coríntios, por alguém achar melhor um daqueles da lista lá dos 4, né? Inclusive Cristo estava na lista. Eu sou de Cefas, eu sou de Paulo. Tinha essas preferências, ali havia confusão. É por isso que ele diz assim: fui informado, filhos da casa de Cloé, que há contendas entre vós. Irmão, quando há preferência, há contendas. E quando há contendas, não tem como Deus acrescentar. Mas se houver, né, da nossa parte, perseverança, né, em negarmos a nós mesmos, deixarmos, né, a nossa alma de lado, a nossa vida da alma de lado, aí Deus vai acrescentar. Deus só tem, né, a acrescentar quando nós temos unanimidade. Senhor Jesus, a gente pode ler também Filipenses 2:2. Abre aí. Filipenses 2:2. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Ele diz assim. Amém? Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Eu até anotei aqui, o irmão falou que esse sentir aí, né, é a palavra, cadê, eu botei aqui o nome, cadê o Senhor Jesus, é pronel, né, pronel, é isso mesmo, Senhor Jesus, é pronel, é sentir, né? É o grego nessa palavra aí. Então veja mesmo aqui, unidos de alma. Irmãos, é difícil ou não? Para os casados, é você e ela, ou você e ele. Já tem divergência? Imagine você e muitos. Imagina aí, irmãos, como é difícil. A gente precisa realmente se moldar ao que Deus fala, não é o que a gente quer. Se assim for, então não precisa você seguir Cristo, você fala o que você acha. Mas o que Deus quer, e Ele começa dizendo isso, e eu creio, porque a palavra de Deus diz que tudo que foi escrito aqui foi inspirado por Deus, né? Ainda foi Paulo que escreveu isso aqui, diz assim: completai a minha alegria. Então a alegria de Deus está exatamente, irmãos, quando nós estamos unidos de alma. É por isso que a bênção quando isso acontece. Aí Deus se derrama para a igreja, cresce em número, acrescenta pessoas realmente. Dessa forma a gente tem caminho que o Senhor possa trabalhar. Você pode dizer: mas Senhor, quanto tempo a gente já está aqui? E a gente tem 80, desde que eu comecei a gente só diz 80, e tem 80, e passa ano em 80. Mas são pessoas diferentes, como é que continua sendo 80? Então há um rodízio, isso não pode acontecer. Imagina se todos que passaram aqui, que a gente contou 80, podia agora aumentar para 80 mil, mas não 80 só. Então, irmãos, o que acontece, irmãos, é porque nós, né, ou esses que saíram, não é a prioridade não é nossa, né, que somos eu ou eles que erraram. Mas é porque nós não estamos unidos de alma, porque se tivesse, não tínhamos se dividido ou não tinha deixado, né, o local de reunião, não estava divergindo aí. Então tudo isso, irmãos, tem um sentido, né, que Deus quer e Ele vai fazer para o homem ser impossível, é que todos pensemos a mesma coisa. Essa foi a reclamação de Coríntios, né, que cada um pensava fazer de alguma certa forma. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então veja, ele diz aqui: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Quando os encargos da igreja é lançado, você tem opinião?
Se fosse dizer, fazer uma enquete aqui, irmãos, qual o melhor? Partir o pão de manhã, de tarde ou de noite? Teria grupos de manhã? Sim. Teria grupos de tarde? Sim. Teria grupos de noite? Sim. Como a meta do Senhor, a lógica do Senhor, não é, né, democracia, mas é a teocracia, nós precisamos obedecer aos que estão à nossa frente. Não é determinação legalista, tem que ser no domingo de manhã e não abro mão. Não é isso. Mas se Deus está dando direção que a gente consiga nos reunir no domingo de manhã, louvado seja o Senhor, que a gente venha domingo de manhã. Mas por que a escola do Evangelho é na segunda, não podia ser no sábado? Irmãos, tudo isso está em nós ou não está? Essa palavra é muito prática, talvez não precisasse nem ler versículo, mas só mostrar exemplos que a gente ia ver como a gente tem coisas, irmãos, ainda, que está dentro de nós, que precisa ser trabalhado, e que seja Deus, que a gente permita Deus trabalhar. Na verdade, da parte dele, ele quer trabalhar, mas a gente não deixa. A gente tem uma opinião formada que nem Deus tira. Olha a experiência de Pedro. Pedro, que tu vê, mata e come. De modo nenhum, como é o versículo? De modo nenhum, depois dessa frase, Senhor. Ele sabia que era o Senhor e bateu de frente, irmão. É desse jeito eu. De modo nenhum, Senhor. Eu não vou para o hospital de trauma. Não vou, não. Essa hora eu não vou. Senhor Jesus, irmãos, estejamos abertos para o Senhor trabalhar em nós. Ele disse assim, esse é o segredo da bênção. Sermos simples e obedientes. Vamos ver essa experiência que o irmão até compartilha aqui no Alimento Diário. Josué, capítulo 6, né? Dos muros de Jericó. Estava até comentando com o Ian ontem, né? Quem sabe ele não vem compartilhar mais tarde. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Josué, capítulo 6. Amém? E aqui a gente já entra na palavra profética, isso é, a palavra de direção. Como falei, a palavra fundamental é a palavra das verdades, dos ensinamentos, né, dos apóstolos. A doutrina e ensinamento é a mesma coisa. Mas a palavra de direção, ela é dita, enquanto a fundamental ela não muda tempo nenhum, a palavra de direção ela muda, irmãos. Porque uma hora Deus quer assim, outra hora Ele quer assim. A forma, a maneira de se praticar. E quem começa a fazer tomar essas linhas do que aqueles que estão à nossa frente indicam por direção, a gente começa a entender as coisas de Deus. E é assim que temos bênção. Me lembra aí que depois a gente vai ler Romanos 15, viu? Senhor Jesus. Então veja essa experiência aqui de Josué. Diz aqui, ó, versículo 1 em diante. Fizeram os filhos de Israel o que era mal. Eu estou em Juízo, rapaz. Jesus. Oh, Senhor Jesus. Eu vi o Jota, está vendo sem óculos, o que acontece? Sem visão, o que a gente faz? Diz coisa que não é para dizer. Aqui, 6:1 de Josué. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Irmão, pensa num negocinho fechado, nem entrava nem saía. Proteção total. Então disse o Senhor a quem? Sempre usa um homem, meu amado. A Josué. Disse a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, precisa ser homem de guerra, irmão, para cair na luta. Ontem o Suene compartilhou, né? A carne milita contra o espírito, e a gente sempre dava ênfase somente à carne. Mas peraí, meu irmão, tem um que luta também, o espírito. E quando a gente coloca a nossa mente nela, ela sempre vence. Porque se a gente fosse vencedor, estava pouco, mas nós somos mais do que vencedores. Indo com o espírito, irmão, é o resumo da definição do que é unanimidade. E a gente vai ver aqui. Quando a gente é um, não tem quem vence, irmãos. Não tem quem vence. Senhor Jesus. Eu vou dizer, dá trabalho até Deus vencer. Isso foi na questão da Torre de Babel. Deu trabalho de Deus vencer ali aquele povo?
Irmãos, é a mesma experiência. Precisamos ser um. Senhor Jesus, vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. Com 6 dá 7, né? Irmãos, imagina aqui se isso fosse passado para nós hoje. Eu vou trazer um exemplo, pode-se fazer uma alusão do que isso aqui aconteceu. O irmão Dong recebeu uma revelação e disse: vamos abrir um Bucafé. Em todo canto que tiver aí, vamos abrir o Bucafé. Houve divergência, e como houve até irmãos que saíram, irmão. E nem sequer, eu quero, opinião. Eu pergunto, parece com essa história? Imagina se isso aqui, até aqui, a gente não faz conta, a gente não conhece essa história não, até aqui. Quem ia acreditar? Vocês ficavam rodeando a cidade, um dia, 2 dias. Quem estava vendo de fora disse: estão fazendo papel de besta aí, rodeando. Mas isso ele recebeu do Senhor, essa direção. É essa palavra profética, a palavra que diz assim: é agora. Aí a gente começa a marchar. Senhor Jesus. Aqui a gente vai ver, né? Correr para vencer. Mas para começar a correr, essas corridas normais, inclusive parece que teve uma hoje, não foi? Aí alguém dá um estalo lá, um apito, aí você começa a correr. A nossa carreira já começou, meu irmão. Nós já estamos nessa carreira. E não é uma carreira de curta, de 100 metros, você corre e acabou. Não, é uma maratona. E ninguém começa uma maratona, não, vai bem. Vai comendo seu feijão com arroz, vai lendo um versículo, vai escutando o programa Clube de Leitura, vai lendo um alimento diário. Irmãos, é isso que vai vencer. É isso que vai fazer eu vencer. É essa a carreira que está me proposta, que eu posso vencer. Agora, se eu não correr, entenda o que eu quero dizer. E se eu não ler? E se eu não escutar? E se eu não tiver comunhão? Você vai vencer, irmãos? Você mesmo decidiu não vencer. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Parei aonde? 4. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes e os sacerdotes tocarão as trombetas. Isso Deus dando instrução para Josué. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Irmãos, para vencer esse versículo 1 que a gente viu aqui, que rigorosamente estava fechada, não entrava nem saía, aí a instrução de Deus, eles ficam rodeando lá, que quando vocês gritar vai cair. Você cria nisso? É difícil você crer, irmãos. É difícil você crer. A menos que você seja diferente de mim, eu não ia fazer esse papel de besta, não. Se eu não cresce. Da mesma forma, que papel de besta eu estou vindo aqui numa reunião no domingo, podendo estar numa praia, numa piscina, ou o que você acha que é melhor para você? Porque a gente crê, irmãos. A gente tem fé que o Senhor voltará. Ele veio e a promessa dele vai ser cumprida. Creia eu ou não, ele vai voltar. Senhor Jesus. 5 agora é? 6. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes, olha que ele atentou e cumpriu a palavra: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passa adiante da arca do Senhor. Esses que estão armados não podem ir à frente para receber a pancada. Quem são esses que estão à nossa frente? São esses que estão armados. Porque estão vindo de perto. Aí, vou falar uma vez que Adriano compartilhou aqui. Irmãos, quando a gente não está nas conferências, a gente não tem ouvido o falar de perto. Quando chega o encargo, estou inventando outra coisa. Estão botando uma camisa, posso orar por você e para as praças. Será que isso funciona? E mais no sábado de manhã eu trabalho. Irmãos, é cada coisa. Ó Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor
passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Eles fizeram o que o Senhor mandou? Fizeram. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Se eu não estiver ouvindo falar do Senhor de perto, você pode estar ouvindo outra coisa, irmãos. Não é obrigado você só ouvir mensagem da vida da igreja. Você pode ouvir outra mensagem. A Bíblia diz, ouvir tudo e reter o que é bom. Mas isso vai dar direção para você ou vai lhe atrapalhar? Se você não tiver certeza, a recomendação, não é uma obrigação, é que não escute. Porque pode lhe dar direção errada. Enquanto está todo mundo indo para um canto e fazendo uma coisa, você está fazendo outra. Porque, a gente vai ler agora em Romanos já. A boca precisa de ser um e não de muitos. Porque cada um vai dizer uma coisa. Se eu não tocar o sonido certo, como vai se preparar para a batalha? Para quem que serviu o exército, aquelas toques da corneta lá, né? Cada um é um direcionamento que dá. Mas se eu não entender isso, meu irmão, eu vou fazer outra coisa que não vai ser o que Deus quer. Senhor Jesus, porém, ao povo ordenar a Josué, dizendo: não gritareis, preste atenção aqui, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca. Olha aqui, até ao dia em que vou botar aqui porque é o Senhor que está falando, vos diga, né? Gritai. Quando o Senhor disser agora, aí você pode sair. Então gritareis. Irmãos, então é só sobre um comando que a gente precisa seguir. Quando o Senhor disser é agora. Até então nós não tínhamos saído para pregar o Evangelho com a camisa posso orar por você nas praças, nos hospitais, nos parques. A gente não tinha saído. Mas quando aquele que está à frente, armado, a gente está na retaguarda, disse é agora, as igrejas estão saindo. E só resultado positivo tem acontecido, irmãos. Testemunhos e mais testemunhos que têm agradado o Senhor. E a gente vê, isso é a mão do Senhor trazendo bênção para a gente. Aí é onde está o segredo da bênção. Nós sermos dirigidos por quem está ouvindo o falar do Senhor. Não é só esse homem que escuta. Não é. Mas ele tem a direção para dizer. Josué disse aqui, talvez se a gente visse dessa ótica, era muito prepotente dizer, você só vai falar quando eu disser é agora. Porque Deus estava usando um homem, e era ele, Josué. Vocês não saiam até que eu diga gritai. Então, primeiro era aquele papel de louco, de bobo, de estar rodeando lá uma cidade, rodeando. Ainda mais eles creram, ficaram rodeando. Mas a hora de gritar, ele disse assim, aguarda, quando eu disser, é isso. Lembra quando Samuel foi ungir Davi lá, né? Os filhos de Jessé? Ele diz assim, você vai ungir aquele que eu lhe designar. Quando chegou o primeiro, disse, é esse aí. Aí o Senhor diz, opa, peraí, não é esse não. Aí ele diz assim, o homem vê o exterior, meu amado, mas Deus vê o coração. Então esse mesmo princípio é aplicado aqui. Deixa Deus falar por meio dos homens. Se ele disser é agora, a gente vai. Não saia na hora errada, porque vai dar errado, irmão. Senhor Jesus. Parei aonde? 11, né? Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levaram as 7 trombetas de chifres de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles e a retaguarda seguia após a arca do Senhor enquanto as trombetas soavam continuamente. Aqui é parecido com aquelas nuvens, né, que tinha no deserto, que de dia cobria eles para não ser queimado. Quando a nuvem saía, eles tinham que sair. Ainda que tivesse tudo arrumado, não, vamos sair. Ninguém ia ficar no sol. Na hora que a nuvem saía, eles saíam. Aqui é esse mesmo princípio. Na hora que o Senhor disser é esse, vamos sair. Não dá, amanhã eu vou.
Não faça isso não, que você fica como as virgens. Na hora que era para sair, você preferiu ficar. Então, isso, vou voltar aqui, as duas mensagens que Ian compartilhou, e semana passada foi o Adriano, né? A gente está, irmão, no único ministério. O mesmo falar. E semana passada foi no mesmo foco, irmãos. É isso que vai vencer o inimigo. Há um hino que a gente canta diz: sozinhos não vencemos. E o inimigo ainda mais ri. Mas juntos, irmãos, isso é, unidos de alma, a gente vence o inimigo. E eu digo para você, bem facinho. Agora sozinho vai ser uma luta incrível, e olha, se não perder. Senhor Jesus. Por isso precisamos estar juntos. Veja lá que em Atos ele disse: todos estavam juntos. É junto que vencemos, irmão. Sozinho a gente não vence. Por isso que há a necessidade das reuniões. Ninguém reúne sozinho, porque sozinho não há reunião. Mas a partir de 2 já há reunião. Então vamos reunir. Isso, qualquer reunião precisa ter esse pensamento, esse sentimento. Parei no 6, né? Então Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas e chifres de carneiro, o 7. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, a quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que Josué dissera ao povo: os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor. Passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, a retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém ao povo ordenara Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Quer dizer, não é para parar, irmãos. A pregação do evangelho não pode ser continuamente, direto. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuadamente. O contrário disso, o sinônimo disso é perseverava. É contínuo, não pare, irmãos. Contínuo, não deixa de pregar. No segundo dia, rodearam outra vez a cidade e tomaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. Vamos ler o versículo 16. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. E na mesma forma é agora. A gente recebe as instruções, mas a hora, quem vai dizer é o Senhor. Na hora de dizer é agora, a gente grita. Tem mais potência. Se eu invocar o nome do Senhor sozinho aqui, talvez ali não escute. Mas se a gente invocar junto, vai ouvir voz de bramidos, de muitas águas, que só isso dá medo. Essa é a unidade, irmão. A unanimidade, quando a gente está unidos de alma, sobre o mesmo pensamento, sobre o mesmo falar. Versículo 20, dando um pulo aqui para a gente adiantar. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantando grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Irmão, você sabe como foi que essas muralhas caíram? Não foi, eles estavam rodeando por fora. A ideia era que elas caíssem de fora para dentro, mas elas caíram de dentro para fora. Uma cidade, uma muralha que estava aqui como o versículo 1 que a gente leu, da cidade, estava rigorosamente fechada, né,
Nem entrava, nem saía. Não dava para entrar nem sair. Mas aí eles faziam isso, que parecia algo de louco, como Noé também pregou. Você vê que é a loucura da pregação, né, irmão? Essas coisas não entendem, não. É só Deus. Faça o que Deus diz, irmão, já acabou. Não queira entender, né? Lídia, quando foi falada lá, disse: não queira entender, mas atender o que o Senhor fala. Se não quiser entender, fica como Nicodemos, procurando resposta e não creu no Senhor. Você perde a bênção, irmãos. Atenda o que o Senhor fala. Na hora que ele disser agora, gritaram. As muralhas caíram, de dentro para fora. Entraram e fizeram a festa, irmãos. Louvado seja o Senhor. Agora, todas as eras tem um homem que tem falando. Hoje tem um Senhor que está falando por meio, né, desse... É a confusão que dá, né? Desse ministério. Não é questão de dizer que ministério de cura, ministério de língua, ministério disso. Não, confundiram demais. Deturparam demais esse nome ministério. Né? Não tem nada a ver com esse que estão falando aí. É totalmente diferente. Há alguém que está falando, que está à nossa frente e que tem ditado, né, as regras, vamos dizer assim. Não como um ditador, mas dizer, agora é a hora. Josué não estava aqui como ditador, mas eles tinham crido, levou os sacerdotes, ele fez o povo fazer o que Deus tinha falado para ele. Se aquelas pessoas não tivessem acreditando, ninguém tinha rodeado, ninguém tinha gritado. Vamos lá que eles estivessem rodeando, mas na hora que você grita, não, agora não, a gente está dormindo, deixa para depois. Levantaram de madrugada. Agora vai entrar o versículo que a gente leu. Você esmurra seu corpo, já se levantou para orar de madrugada? De noite? Deus incomodou, pelo menos, e você levantou. Você só se levantou para ir pregar o evangelho, irmãos? Isso é tão prático. Correr é algo prático. Isso não depende de quem quer, isso é vontade. E nem de quem corre, disposição. Mas de Deus usar de misericórdia. Irmãos, Deus usa misericórdia para conosco. A gente não sai nem para pregar ali, porque vou tirar da minha zona de conforto para ir pregar ali. E ainda mais, em Alagoa Nova só tem meia dúzia de ovelha pintada, mas tem. O Senhor foi atrás de uma mulher samaritana, porque ele via atrás muita gente. Em Alagoa Nova tem muita gente. Em Campina Grande tem muita gente. Em outras cidades, quem está com muito, tem muita gente. Lagoa Seca, né? Tem muita gente. Irmãos, não veja isso. Esmurre seu corpo, como o irmão compartilhou ontem, para vir para a reunião. Não pense duas vezes, especialmente essa reunião, que a gente lembra da vinda do Senhor. É o marco de a gente estar aqui, porque a gente sabe que o Senhor vai voltar. Ou a gente só faz dizer, mas não acredita. Toquei muito com o Senhor compartilhou ontem. A gente tem que ver o sentimento. A gente lê, canta, hinos, melodias bonitas, mas não tocou. Se naquela hora parar para perguntar, diz aí, compartilha isso, mas é muito bonito esse hino, mas é muito bom, não sai nada. Mas se você extrair, vai sair. Se você voltar a sua mente para o Espírito, vai sair tanta coisa, irmãos. Senhor Jesus, é como invocar. Invocareis e passareis a orar. Invoca que você comece a orar, irmãos. Começa a aparecer coisa que você... Jesus, veio tanta coisa que você disse, eu tenho coisa que eu não sabia que tinha. Porque está aí como dispenseiro guardado, mas só precisa exercitar, ter disposição. É isso que a gente precisa. Fazendo isso, nós vamos ter, irmãos, essa realidade de ser unânimes. E Deus vai acrescentar. Quanta gente almeja sair desse lugar? Mas ainda não enchemos nem esse. Aí se a gente comprar um lugar bem grande, né? Essa meia dúzia vai se sentir tão pequenininha que vai se estimular. Parece até que o Senhor está esperando que a gente ganhe essa realidade para dizer assim, vocês vão mesmo cair em campo? Vão, então eu vou dar o lugar. Aí Deus mostra o lugar para a gente. Enquanto a gente estiver na mesquinhez de dizer que a gente é pouco, irmão, agora, mas a gente vai ser muito. Não somos maioria, mas somos muitos. Principalmente quem está com o Senhor. Senhor Jesus. Então você vê aqui, essa história, ela dá uma abrangência de como é, irmãos, a nossa função de obedecer. Ser simples. Hoje, se eu não me engano, no Clube da Leitura, o dia de hoje, o irmão fala do testemunho, né?
do irmão Whitney Lee quando esteve no Brasil, testemunhou da simplicidade dos irmãos que ele viu no Brasil, né? E como eles apalpavam, pegavam a palavra e ruminavam como se estivesse comendo. É essa a intenção de Deus, irmãos, que a gente come essa palavra. Porque uma vez que ela entra, eu duvido que você fique calado mais. Eu duvido. Porque quando ela entra, ela tem que sair. E quando ela sai com poder. Porque agora, muito mais, sabendo que é unanimidade, sai com força. Voltando agora a uma pergunta que Ian fez no zap da igreja, né? Mas foi no grupo de serviço, não foi? Né? A potência do laser, meu irmão, ela sai aqui, vamos lá, a 1000 watts, ela vai até onde pode alcançar da segunda frequência com 1000 watts. Eu estava tocando apenas na potência. Aí Ian compartilhando comigo disse, irmão, e interessante, a pergunta dele foi o seguinte, o laser é invisível, hein, Aldo? Não, o laser é visível, se você botar uma fumacinha ali, você vai ver a direção dele. Mas ele é tão fino que você, aos olhos nus, não consegue ver. É tanto que se você interceptar um feixe de laser, você para ele aqui, você vai ver ele aqui. Mas se for mais distante, você vai ver ele lá. E onde for, ele vai aparecer, mas com a mesma potência. Mas eu pergunto, como não tem, vai chegar com a mesma força lá, mas não aparece ninguém? Porque agora é a coletividade, é isso que os irmãos querem fazer. Querem vencedores coletivos. Como é o nome da palavra? Colimados. Colimados. Sabe o que é isso? São vários feixes, irmãos, unidos no mesmo propósito. Olha aqui, quantos feixes está? Agora, se eu estou num feixe e o outro aí se espalha, a luz fica difusa. Só chega aqui porque tem proximidade. Se você afastar essa lâmpada, não chega com a intensidade mais, porque é difusa. Se a gente for desse jeito, não vamos ter expressão, nem vitória em canto nenhum. Mas se a gente sair colimados, como o feixe do laser, ele vai chegar à mesma potência que começou. O poder do Espírito Santo vai chegar até nos confins da terra. E a gente precisa crer nisso. Senhor Jesus, que estejamos cada vez mais unidos. Não só do Espírito, porque isso aí, graças a Deus, não depende de nós, é de Deus. Mas da alma, irmão, depende de nós. Depende da gente estar unânimes nessa palavra, né, profética, essa palavra fundamental que temos ouvido. Ó Senhor Jesus, vamos lá para Romanos 15, que eu fiquei devendo. Tenho 5 minutos ali. Ó Senhor Jesus, Romanos capítulo 15. Senhor Jesus. Versículo 5. Versículo 5, Romanos 15, 5. Amém? Ora, o Deus da paciência, e como tem, meu amado, e da consolação, vos conceda o mesmo sentir, o pronel, né, que diz aqui, de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Para que, concordemente, exatamente está no mesmo pensamento, mesma alma, e a uma voz, isso é, a uma só boca, glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante, irmãos, como isso aqui Deus é muito paciente conosco, né? Porque esse tempo todinho, e a gente ainda não é um na alma, e por isso que a gente perde força, mas se a gente tiver força, se a gente tiver mais unanimidade, mais força. A gente chega com mais impacto nas coisas. A gente foi lá para o parque para a Praça da Bandeira e tinha poucos irmãos, né? Aí o irmão disse, vamos começar. Eu disse, não, deixa chegar mais irmãos. Aí quando começou a chegar os irmãos com as camisas, né? Irmãos, não tinha uma pessoa que passasse ali que não olhasse para a gente. Porque gera impacto. Quanto mais a gente estiver junto, mais impacto e força vai ter. É isso que a gente precisa aprender. Não faça nada sozinho e nem queira. Ainda que você tenha capacidade, não queira. Junte-se com outros. Senhor Jesus.
Então a mesma voz é a mesma boca, né? Esse exemplo que eu dei agora dos muros de Jericó, tem uma outra aqui, de um outro agora do Novo Testamento, Paulo, é 1 Coríntios 16:1. Abre aí, 1 Coríntios 16:1. Senhor Jesus, precisamos abraçar os encargos, né? Tem o Avança Jovem, tem o Expor Livros, nesses dias está chegando também por aqui, em nome de Jesus. E vai abrir inscrição para quem quiser trabalhar dentro da carreta, né, com livros. Lá, quando eu soube isso lá em Sumaré, eu digo, eu já sou o primeiro. Não sei qual dia vai chegar, mas eu quero estar lá. Senhor Jesus. Veja o que Paulo fala aqui em 16:1 de 1 Coríntios. Ó. Quanta coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei às igrejas da Galácia. Irmão, se isso aqui a gente dissesse assim, olha, amanhã vai para terça-feira, cadê Werner? A gente vai para casa de apoio. Tudinho aqui tem que estar, é a ordem. Vocês se espantar? E eu não ia. Apoio Paulo disse, eu ordenei às igrejas para fazer coleta e entregar lá. Mas se um comedor de feijão com arroz disser isso, você não acredita. Irmão, você vê como o poder daquele que Deus usa fala, ele fala e tem peso. E se obedecer, a bênção vem. Claro que isso não é no autoritarismo, não, irmãos, isso é no amor. Ele sabia o que estava dizendo, ele sabia o que estava falando, e não era para se ostentar que era melhor do que era. Não, não era isso. Justamente porque não é essa a linha de Deus é o amor, né? Doar é amor, você ir pregar é amor pelas pessoas, a gente tem visto no Clube da Leitura. Então tudo isso, irmãos, faz da gente forte, mas quando a gente está em unanimidade. Se a gente tivesse mesmo parecer mental, né, pensar da mesma forma, e não é só pensar, mas é fazer, é ter a mesma direção, tomar a linha do que aqueles que estão à nossa frente estão tomando. Não, agora você só quer aparecer, então, irmão, não vai por essa não. Vai pelo que Deus está te orientando, né? Se você crê que tem irmãos à nossa frente, esses irmãos vão nos conduzir, irmãos, a estar junto conosco. Não tem gratificação nenhuma, alegria em mim, se eu chegar sozinho. Ou você teria fazer isso, estar aqui todo final de semana junto com a igreja, com os irmãos, e reinar sozinho. Isso não teria prazer nenhum. A estância é maravilhosa, mas quando sai todo mundo, é um silêncio tão silencioso que dói no ouvido. Que você não quer estar lá. Uma vez ficou para sair no voo, um dia depois, aí todo mundo foi embora, ficamos lá. Mas, rapaz, é tedioso, sabe? É melhor, só presta com irmãos. Irmãos, não dá para a gente viver mais só. É viver junto com os irmãos. Quarta-feira tem grupo familiar, vá junto. Tem saída terça-feira para a casa de apoio, vá junto. Também tem oração, logo depois de lá, dá para você vir para cá, orar junto. Escola do Evangelho, só para o ano? Só para o ano, né? Está junto. Irmão, esteja junto dos irmãos, não desagarre, porque se sair, você perde o foco, irmão. Você vai perder, sozinho fica sem força. Fica sem força. Senhor Jesus, deixa eu ver aqui um versículo para encerrar. 1 Timóteo, capítulo 3. Deixa eu ver se... Versículo 14 e 15. Diz assim, Paulo escrevendo para Timóteo, escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. É a base da verdade, irmãos, a igreja, né? Então é por meio da igreja que as multiformes sabedorias de Deus são reveladas, e é na igreja que a gente recebe isso. Queria encerrar aqui lendo o alimento diário. Eu até anotei aqui a página 10. Se alguém tiver aí, quiser acompanhar, abre na página 10. O último parágrafo. Ele diz assim:
ao nos despojarmos de nossas preferências, alcançamos a unanimidade na igreja. Então, o que é que impede a gente ter unanimidade? Preferência. Desse modo, ao som da única trombeta, estaremos atentos e preparados para bradar o grito que tem o poder de destruir as barreiras que impedem o avanço da obra do Senhor. Que Deus nos dê tal coração. O irmão encerra dizendo isso. Então, que a gente, irmãos, de hoje por diante, se não tinha clareza, né? A ênfase foi mais em cima da unanimidade. Mas se não tinha essa diferenciação de que é unidade e o que é unanimidade, a gente hoje sai aqui concordemente, pensando a mesma coisa, unidos de alma, e assim seremos vencedores. Isso é que é correr para vencer, é estar junto, né, desses encargos. Mas se você não praticar isso, irmãos, eu não posso dizer se você vai vencer. Não faça como eu, não. Não fique pensando se chuta ou se não chuta. Chute, porque é mais provável você acertar do que você eliminar por vez toda a expectativa. E Deus espera muito de nós. Como o senhor compartilhou, Ele investiu muito e quer resultado de nós. Jesus é o Senhor. 11:3, vamos compartilhar em pequenos grupos. Amém? Jesus é o Senhor.